Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, mais um vídeo de Adobe Premiere. Eu tenho alguns vídeos aí no canal e a galera gosta muito, e a Adobe tem trazido algumas novidades, inclusive tem uma ferramenta aí fenomenal de inteligência artificial, onde você simula um objeto 2D e transforma ele em 3D em tempo real, rápido e ágil. Porém, é aquele negócio, né? A Adobe ela tem muitas inovações, só que no papel tem alguns problemas, e é justamente que eu quero fazer isso aqui nesse vídeo e trazer para vocês, tá? Eu quero trazer um vídeo falando dos piores defeitos da Adobe, tá? Então, muita gente vai assistir esse vídeo e vai entender o que eu tô falando em termos de criador de conteúdo, mas a gente tem que ressaltar uma outra questão também. Os piores problemas da Adobe está relacionado também ao sistema operacional. Sim, o Windows. O Windows é um dos maiores problemas relacionados à Adobe Premiere. Todos esses erros que eu vou falar aqui acontecem também no sistema da maçã, né? No sistema da Apple. Porém, a gente percebe que eles são mais espaçados, os erros não são tão grandes e quando acontece são rápidos e você corrige rapidamente. Já no Windows, realmente o Windows tem grandes problemas para rodar o Adobe Premiere e a gente vai falar alguns deles aqui, tá? E é claro, isso não isenta a ferramenta de melhorar, a ferramenta tem que melhorar, né? A gente tem alguns defeitos, a gente vai mostrar algumas coisas que o Adobe acontece que precisa ser mudado. Bom, um grande problema do Adobe Premiere que eu acho, né, tanto de todos os aplicativos do Adobe, isso em relação ao Windows, tá? No Apple eu acho que não tem tanta dificuldade. É a demora de abrir o sistema. O sistema ele é muito pesado, encavucado, parece uma carroça. E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, para vocês verem que eu não tô falando merda, né? Olha para você ver, vou abrir um vídeo aqui 4K, tá? Porque hoje em dia a maioria das pessoas com canais médio top, eles estão editando em 4K, então o Adobe tem que dar conta do 4K. Então vocês viram a demora para eu abrir o meu vídeo num SSD ultra mega, o meu SSD ele é ultra mega super saiyajin super supremo. E esse tempo para mim aqui de abertura, ele é bem chato, porque a primeira vez que você abre, você demora mais ainda. Por exemplo, você ligou o Windows agora, vai abrir o Adobe Premiere, demora muito. E essa demora acaba passando para aqui. O carregamento das imagens são muito pesadas, né? E a gente percebe que realmente o Adobe põe a língua para fora literalmente para, né, fazer com que as imagens elas fiquem mais, né, mais ágeis, né? Então a gente percebe que realmente o Adobe tem esse problema. Com toda certeza demora na abertura das páginas, tá? E isso para mim é realmente um problema, tá? É um dos problemas muito graves que o Adobe tem, é o peso, né? A dificuldade de carregar as imagens, a dificuldade de abrir, literalmente chega a ser uma carroça. Muito disso é do Windows, tá? O Windows é cheio de poluições, principalmente o Windows 11, que é o que eu estou usando agora aqui, né? A gente tem muito problemas nesse sentido, erro de abertura de arquivos, peso dos arquivos, peso do Adobe Premiere. Até mesmo o Adobe Premiere sem nada, ele tem uma dificuldade de abrir. Bom, um outro problema que o Adobe tem, muito grave inclusive, que para mim, eu acho que a Adobe tinha que corrigir isso muito rápido, é a dificuldade de reconhecer arquivos, tá? Por exemplo, se eu fizer uma gravação aqui no OBS, tá? E sem querer eu não colocar o MP4, né, colocar, por exemplo, um outro formato, qualquer outro formato, o Adobe não reconhece. Então, se por acaso você errar e não gravar em MP4, né, você vai perder toda a sua gravação. Então, você tem que tomar muito cuidado com o formato de vídeo que você está gravando. E isso, para mim, é um problema, porque quando você arrasta um arquivo que não é oficial, digamos assim, dos parâmetros do Adobe, ele não vai reconhecer aquele arquivo, ele vai dar corrompido. E aí você vai ter que gravar de novo, ou então tentar arrumar um jeito de converter, mas quando converte, às vezes estica o áudio, então realmente temos esse problema. E uma das maiores vantagens que eu uso o Adobe Premiere é você sincronizar o áudio. Isso para mim é fenomenal. Então eu vou até mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó, vou tentar sincronizar esses dois. Eu aperto aqui para sincronizar o áudio e ele já faz essa sincronização, tá? Já fez aqui para mim. E ele pega e sincroniza assim para mim automático.
dá. Entretanto, nós temos alguns problemas que eu vejo no Adobe Premiere, que é o problema de você trabalhar, né? A maioria das pessoas trabalha com ferramentas que são os mouses, né? E aí, às vezes você vai puxar, você quer puxar alguma coisa, eu quero puxar esse áudio, e ele tem a mania de fazer coisas que eu não quero. Por exemplo, eu estou puxando o áudio, ele tem a mania de subir o volume, tá? Então, então você tem que tomar cuidado, e se você subir o mouse demais, acaba puxando, você corta o vídeo, tá? Tá vendo esses defeitinhos? Eu acho que tinha que ter uma forma de você pôr uma posição que só serve para mexer com áudio e tal. Então, mas é uma coisa que dá para acostumar. Eu sempre erro nisso aqui, me incomoda um pouco, mas você sempre arruma um jeitinho de se acostumar com a ferramenta, tá? No caso, se você quiser arrastar, eu recomendo sempre puxar por baixo, tá? Você puxa por baixo, porque se você puxar aqui por cima, você corre o risco de mexer no volume, ou até mesmo mexer no tamanho, ou até mesmo fazer outras funções aqui dentro do Adobe Premiere, tá? Então, tem esses problemas aí também. Bom, um outro problema que o Adobe Premiere tem, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender, é isso aqui, ó. Ele cria pastas acessórias para você salvar os seus documentos, o que não é ruim. O problema é que essas pastas costumam aumentar o espaço, né? Dependendo de como for o seu projeto, ela fica aumentando. E além dessa pastinha aqui, o Adobe Premiere tem uma pasta invisível dentro do Windows que ele fica carregando projetos. E isso faz com que o seu HD comece a encher. Até nas primeiras vezes você não vai sentir isso, mas imagina você editando todos os dias, sei lá, 2 vídeos todos os dias. Sua pastinha vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e daqui a pouco o seu HD está cheio, né? Está cheio de arquivos antigos que você não precisa mais, sobrecarregando. E daqui a pouco você quer precisar de uma nova edição de vídeo, aí fala que o disco está cheio, porque está cheio de arquivo. Então é importante, você tem que estar visitando as pastas do Adobe Premiere para ver se não tem coisa pesando antiga lá. E eles são campeões em fazer isso, tá bom? Bom, o Adobe Premiere, ele tem erros de renderização, ou seja, você terminou o trabalho, o seu trabalho está bonitinho, você mandou renderizar, ou seja, vai mandar o vídeo ser feito, ok? E aí chega um determinado ponto que aparece uma mensagem, PAM, né? Uma mensagem informando que seu projeto tem um erro, né? Tem um determinado erro. Aí você fala, mas o que eu fiz de errado, né? Aí você vai investigar, daqui a pouco você percebe que o erro está num efeito que é do próprio Adobe Premiere, que é esse efeito aqui, ó, columétrico ou columétrico, né? Essa cor aqui, você mexe, né, no aspecto da sua imagem. Então o que acontece? Existem projetos que o columétrico trava o seu vídeo, tá? Então o que você vai fazer? A primeira coisa, quando você estiver tendo um erro no seu computador e aí ele travar e não conseguir renderizar, por exemplo, chegar lá em 50%, aí fala que tem um erro. Então desabilita, naquele trecho pelo menos, o columétrico, tá? Pega um trechinho pequeno, desabilita o columétrico. Se o vídeo passar, é porque foi o columétrico que travou, tá? Sim, existem efeitos do próprio Adobe Premiere que travam o seu vídeo. Aí você tem que fazer sempre aquela busca e aquela investigação para ver o que tá fazendo o seu computador travar. Outra dica que eu quero dar para vocês, sempre quando há um erro de renderização, o próprio Adobe Premiere fala em que lugar que foi feito. Por exemplo, em 10 minutos e 22 segundos. Aí você vai lá, olha se tem alguma camada, algum columétrico, algum efeito que você colocou para ver se não está travando ali. Ele não informa exatamente o que travou, ele informa o ponto onde travou que não conseguiu renderizar, e isso é uma ótima dica para a gente, tá bom? Bom, eu já falei de todos esses defeitos que acontecem todo dia, diariamente comigo aí, que travam os meus projetos, né? Então, o que é muito frustrante pra gente que é produtor de conteúdo é quando vocês fazem seu projeto bonitão, grava lá nas câmeras 4K, o trem tá lindo, a iluminação tá show, e daqui a pouco o que acontece? Você manda renderizar, né? Eu não importo com o tempo que demora para renderizar, né? Ultimamente os codecs que o Premiere está usando tá rápido. O que me incomoda é quando você espera um tempão para renderizar e chega uma mensagem assim: houve um erro de renderização. Você perdeu todo o tempo que você fez
e também você tem que tentar descobrir aonde que está esse erro de renderização. Esse é o pior erro que existe no Adobe Premiere. Não é a demora de renderização, é quando ele trava, tá? Esse é o pior erro de todos, tá? Então aí você vai ter que descobrir aonde que está o erro. Às vezes pode ser uma duplicata que você colocou, né? Às vezes você colocou uma camada que está dando conflito, às vezes você colocou um fundo que está dando conflito, às vezes você pôs um colorimetri, aí você tem que tentar descobrir. É igual um médico tentando diagnosticar uma doença. Isso me incomoda muito, você perde muito tempo com isso, tá bom? Erro de renderização da Adobe Premiere. E esse erro, ele acontece por diversas situações. Vou citar um exemplo. Tem vídeo que aconteceu comigo, de eu estar usando aqui o meu Adobe Premiere de boa, eu estou usando aqui no meu notebook, está funcionando, beleza. E aí ele dá o erro aqui no notebook. Aí eu pego os arquivos, jogo pro PCzão, né? O PCzão de mesa. Aí quando eu faço a renderização lá no PC, foi de boa. O negócio era no notebook. Aí você pergunta, o que tem no notebook que é pior do que o PC? Só para vocês terem ideia. O meu notebook tem uma RTX 3060 e o meu PCzão uma 1060 Ti antigaça, né? Antigaça. E essa placa do notebook, teoricamente, ela tem que ser melhor do que a minha do PC. Só que não funciona assim, tem outros aspectos. Tem a questão do calor, né? Então, se tiver um sobreaquecimento, também pode interferir na sua edição. Toda vez que eu tenho um problema de edição no meu notebook, que está sendo bem comum, eu pego o vídeo, jogo pro PCzão e o PCzão vai de boa, tá? Então, tem isso também. Erro de hardware, né? Às vezes é o seu computador que está algum problema, não é o Adobe Premiere, tem isso também. Agora, de todos os problemas que eu tenho, pessoal, o pior é quando trava o workflow. O que é workflow? Workflow é essa tela que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, eu estou trabalhando aqui e de repente a imagem lá não roda. Ó, eu mandei dar o play e ele fica travando, ó. Tá vendo o travamento ali? Isso acontece porque às vezes seu computador ele não tem hardware suficiente para produzir aquele vídeo. Então você tem que desativar algumas camadas. Vou desativar aqui o fundo e vamos ver se ele vai rodar. Ó, vamos lá. Olha, você viu que agora fluiu bem melhor, né? Então você tem que sempre estar atento o que está travando o seu computador. Pode ser uma camada de fundo, pode ser um colorimetri. E para mim, o pior problema de todos é quando você trabalha numa tela onde fica travando. Ah, cara, me incomoda demais. Imagina você editar 30 vídeos de 30 minutos num vídeo e toda hora ele não passa, você tem que ficar esperando. É muito chato e frustrante, tá? Principalmente nos meus vídeos que são 4K. E eu percebo nitidamente que os programas de edição, mas isso não é crítica do Adobe Premiere, é uma crítica para todos. Eles não estão preparados para o 4K, tá? Até que nos sistemas da Apple, né, eles fluem melhor. Esses dias um cara editando 8 câmeras 4K de boa no notebook fininho. Meu PCzão de 25 mil reais tá ali, botando a língua para fora, tá? Então, é uma coisa assim que incomoda, porque você precisa de agilidade, né? Se o trem fica engasgando, parece o DJ, né? Aí começa a dar um BOzinho, tá? Então, para mim, o pior erro de todos do Adobe Premiere é quando eu tô na minha workflow, eu tô aqui editando e o trem trava. Aí o vídeo não mostra o que tá fazendo aqui. Às vezes a barra fica saltando, pulando. Cara, me incomoda muito, tá? E esses aí, para mim, são os principais erros do Adobe Premiere, tá? Eu acho que a Adobe ela tem que se preocupar bastante com isso, tá? Eu sei que é muito difícil você criar um sistema que funcione bem em todos os computadores, tá? Mas é importante fazer isso, né? Eu acho que o maior desafio dos engenheiros, né, de programas, de programação, é isso, porque cada computador é um jeito, cada computador tem uma placa-mãe, cada computador tem uma placa de vídeo, e você tentar criar um sistema que funcione bem em todos é muito difícil, eu sei disso. Mas tá aí o desafio lançado para a Adobe, né? Se ela não pode, quem pode, né? Para mim é um baita sistema operacional de construção de vídeo. Eu tô pensando em testar o DaVinci Resolve, né? Ainda não sei se eu vou testar.
Mas para mim, de longe, o Adobe Premiere é um dos melhores programas de edição, né? Mesmo com todos esses problemas. Acredito que todos tenham. Antes do Adobe eu testar, eu usava o Sony Vegas, também tinha os seus problemas, tem que adaptar. Isso não tem jeito, pessoal. Uma filmagem é uma coisa muito pesada, trabalhar com vídeo é uma coisa muito pesada. E os defeitos fazem parte aí do cuidado, né, do produtor de conteúdo também, tá? Isso aí faz parte. Eu já ralei muito com editor de vídeo. E esses são os piores defeitos para mim que eu tenho no Adobe Premiere. Se você tem algum defeito além desse, comenta aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!